Nesse vídeo vamos falar sobre as características dos adjetivos utilizando o mapa mental que eu fiz. As características do adjetivo, dos adjetivos em geral. A gente tem algumas observações que, por exemplo, os adjetivos, eles têm uma função, né? Podem ter mais de uma função aqui. Quais seriam as funções que ele pode ter? Ele pode ser utilizado para dar uma característica para alguma coisa, que tem um aspecto objetivo quando ele está essa função. Então, atribuindo uma característica a uma pessoa ou um objeto, é uma questão objetiva. Quando eu atribuo uma qualidade, é subjetivo, que depende ali da opinião. Eu também posso atribuir uma origem, né? Vou falar, é brasileiro, né? Então, eu estou atribuindo uma origem que veio do Brasil. Uma qualidade, por exemplo, aquela pessoa é boa, né? Então, ser bom ou não ser bom é relativo, né? Agora, se eu falo assim, aquela bola é branca, isso é objetivo, então eu tô atribuindo uma característica. O adjetivo, ele é variável, ele concorda com o substantivo do que se trata em gênero e número, né? Então, de acordo com o sexo ou a quantidade de pessoas, objetos ali que se está falando. A síntese do adjetivo. Ele pode ser predicativo, sendo utilizado como predicativo. A gente vai ter mapas específicos de análise sintática. Mas aqui fica já uma observação que o adjetivo ele pode ser utilizado como predicativo. Então, você tem ali um verbo de ligação, aqui a Ana é chata. Então, o chato aqui está sendo utilizado tendo a função de predicativo. E como adjunto adnominal, aquele que é uma palavrinha que vem junto com o nome, né? O livro novo chegou. Então, o novo aqui está junto ao nome. Ele pode ser substantivado com aquele superpoder do artigo. Então, colocar um artigo junto ao adjetivo, eu estou substantivando ele. A locução adjetiva, que às vezes você vai escutar isso numa prova, alguém falando, a locução adjetiva é quando você tem mais de um termo, mais de uma palavra, que vai compor ali, vai formar um adjetivo. Normalmente a gente tem uma preposição mais adjetivo, que é a maioria dos casos, eu deixei aqui, que é, por exemplo, o turno da manhã. O da manhã acaba sendo uma locução adjetiva. Uma outra situação que vale a pena observação é a questão da troca da ordem desse adjetivo numa frase, por exemplo. A ordem natural é nós termos o substantivo e depois o adjetivo. Agora, tem situações que a gente trocar essa ordem, pode ser que não altere a classe da palavra, né? Não faça alteração. Por exemplo, troca de adjetivo para substantivo, ou alterar o sentido. Então, nesse caso, pode ser que não tenha alteração de nada, eu vou fazer a troca e não altera nem a classe nem o sentido. Aí eu coloquei um exemplo. Um cão bom e um bom cão. Os dois, eles não alteram nem a classe de nenhuma das palavras, nem o sentido. Aí temos a situação que pode não se altera a classe e altera o sentido. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Homem pobre e pobre homem, né? O pobre continuou sendo o adjetivo e o homem continuou sendo o substantivo. Então, não teve alteração de classe. Mas o sentido mudou, né? Um homem pobre, aquele homem que não tem dinheiro, por assim dizer. E o pobre homem, tipo aquele coitado, né? Então, alterou o sentido daquela frase. E temos situações em que pode ser alterado tanto a classe quanto o sentido quando fazemos essa inversão. A brasileira feminista, né? Então, a brasileira é substantivo, nesse caso, e feminista está como adjetivo, uma característica daquela brasileira. Agora, se nós invertermos, colocarmos feminista brasileira, então, a feminista está como substantivo e brasileira está como adjetivo. Então, o brasileiro está caracterizando aquela feminista. Então, teve uma inversão, tanto de classe ali das palavras que trocaram, quanto de sentido. Esse mapa então está disponível para download, para você fazer a anotação que você acha pertinente. Qualquer coisa que você pode também deixar no comentário, que eu posso atualizar esse mapa e deixar
mais completo se você acha que ficou faltando alguma coisa, mas a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais sobre algumas questões específicas de adjetivo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Bons estudos e te espero no próximo vídeo.